Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os inscritos nos nossos canais. Mais uma vez, agradecendo a todo o retorno, todo o feedback, todos os comentários que são feitos em minhas redes sociais. Dando continuidade a um assunto que eu comecei no último vídeo, que é o assunto mediunidade, que eu procurei no vídeo passado fazer uma definição e fazer uma comparação entre desenvolver a mediunidade e cuidar do santo, dando aqui uma separação entre as duas situações. Eu hoje gostaria de, no vídeo de hoje, trazer as fases da vida, as etapas da vida de uma pessoa em que os sintomas da mediunidade se apresentam com mais frequência, né? E gostaria de depois pedir uma atenção muito especial a esse assunto a todos os pais. Por quê? Nós que estamos nos centros de Umbanda, percebemos que nos dias de hoje o número de crianças que têm a mediunidade aflorada é muito grande. Logicamente que não é a idade ou o momento certo dessa criança assumir uma responsabilidade espiritual. Não se trata disso, mas é importante que os pais saibam que, uma vez detectada a mediunidade em uma criança, essa criança deve ser observada, o ambiente onde ela vive e convive deve ser de vibração mais harmonizada possível, né? E, se possível também, essa criança deve buscar, os pais devem buscar estar sempre com essa criança em ambientes e em situações espirituais para um acompanhamento, pura e simplesmente acompanhamento. Nada de assumir responsabilidade, rituais específicos. Voltando ao assunto desse vídeo, eu posso dizer que uma das primeiras fases, excetuando a infância, em que os sintomas de mediunidade se apresentam muito fortes, é dos 13 aos 14 anos, uma idade difícil, porque é uma transição da infância para a adolescência e posteriormente para a juventude, o que faz com que muitas das vezes, na maioria das vezes, esse adolescente não entenda o que está acontecendo com ele. E, logicamente, que essa mediunidade desabrochando nessa idade, ela vai trazer consigo alguns distúrbios de ordem psicológica. Daí, seria importante, muitas das vezes, a parte espiritual ser acompanhada, se possível, também da psicologia profissional. Porque nessa fase a mediunidade faz com que os traumas desse adolescente sejam colocados para fora, mesmo que sejam traumas trazidos de outras encarnações. Então é um desabrochar de mediunidade muito difícil nessa fase da vida, mas muitas das vezes acontece, principalmente em casos em que a missão espiritual daquele médium ser muito grande. Aí é necessário que se comece cedo. Outra fase da vida em que muitas das vezes a mediunidade se apresenta muito forte é dos 27 aos 30 anos, uma idade mais jovem, mais madura, em que muitas das vezes, na nossa cultura, digamos assim, esse jovem já se orientou profissionalmente, muitos já estudaram, se formaram, estão buscando uma estabilidade profissional e o principal, essa é uma idade em que o entendimento com relação à espiritualidade
tende a ser maior, dos 27 aos 30 anos. A terceira fase, meus amigos, é dos 45 aos 50 anos. Logicamente, numa idade bastante madura, em que a maioria das pessoas já estabeleceu a sua vida profissional, bem como também, muitas das vezes, a sua vida familiar. Então, em muitos casos, a dedicação à espiritualidade poderá ser maior. Então, falei dos 13 aos 14, dos 27 aos 30 e dos 45 aos 50. Não estou excluindo nenhuma idade, apenas dizendo quais são as etapas em que existe uma maior frequência. No próximo vídeo, falarei dos sintomas mais clássicos de mediunidade, que, uma vez detectados, funcionarão como sinal, como termômetro para que essa pessoa busque uma orientação em uma agremiação espiritual. Meu cordial bom dia, boa tarde, boa noite e muito axé.